Uma boa noite a todos. Estamos reiniciando o nosso programa mais uma vez. Já tivemos nos últimos trabalhos, sextas-feiras, 2 sextas-feiras, problemas técnicos. Hoje estava dando de novo, mas o Johnny aqui, dentro dessas qualidades, de sabedoria, de trabalhar esses meios de comunicação, deu ajeitado. Então, mais uma vez, uma boa noite a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos através de todos os meios pelos quais nós nos comunicamos com vocês, o Facebook, o Instagram, o YouTube. Né? Para nós é uma alegria, e eu digo isso de coração. A satisfação, a alegria, é uma bênção tê-los como vocês conosco nesse momento, trocando ideias. Gostaria também de, se tivesse algumas dúvidas, algum questionamento, fizesse os seus questionamentos. Então, hoje nós vamos um pouquinho mais, até às 10 da noite, que perdemos agora meia hora. Mas está tudo certo, estamos no ar, graças a Deus, e vamos reiniciar com a proteção do nosso Mestre Jesus, com a proteção do nosso querido patrono Chico Xavier. Já de cara, gostaria que o Johnny desse boa noite a todos nós, a todos vocês. Boa noite, São Paulo, sou Benjamin. Boa noite novamente, telespectadores do nosso programa O Tempo Espírita, da Casa Espírita Chico Xavier. Temos um ótimo trabalho na noite de hoje. Se Deus quiser. Benjamin. Uma boa noite, sob os auspícios da proteção divina de Jesus. Nós vamos dar início ao nosso trabalho de hoje. Trabalho esse que nós vamos, por convenção da Casa Chico Xavier, durante o mês de dezembro, convencionamos a trabalhar sobre o Evangelho de Jesus. Durante todo o mês de dezembro, inclusive nesse trabalho aqui da rede social. E como um dia após o Natal, e como na semana que antecedeu, ou nos dias que antecederam o nascimento de Jesus, não foi possível a gente estabelecer esse trabalho, nós vamos continuar falando não só sobre o Natal em si, mas a finalidade do Natal, a finalidade do nascimento de Jesus, por que ele veio ao mundo e sobre que tipo de missão foi incumbida a esse espírito nobre pelo Pai Celestial, como ele sempre dizia. Que muitas vezes ele se pronunciava dizendo que não era ele que falava, mas sim as palavras do meu Pai. Então ele veio conscientemente como um verdadeiro missionário dos céus, como pronunciava inclusive João Batista, que ele dizia que o reino do céu está próximo, que era para endireitar as veredas, os seus pensamentos, etc., para receber o reino do céu que está próximo, que o reino do céu, na verdade, seria o próprio Jesus. Sabe que não tenho uma certeza absoluta, assim, eu sempre falo para o pessoal, no mérito, de entrar no mérito assim, dos ensinamentos de Jesus e vivenciar. Isso nós temos, não é menosprezo, não é crítica a nenhuma outra religião. Mas aqui é ensinado exatamente aquilo que Jesus nos trouxe. E sempre nós falamos dentro das nossas palestras, não só aqui na casa, como em outras casas, por onde nós vamos, da necessidade que nós temos de saber quem é Jesus, o que Jesus nos trouxe, o que Jesus veio apostar tanto em nós, como apostou em Madalena, Zaqueu, ou aquele que morreu com ele na cruz, o ladrão. Ele deu esperança para todos. Então, meus irmãos, eu acho que a base dos ensinamentos de Jesus, a não ser o evangelho dele, é a aposta que ele faz em nós. Ele tem certeza que através dos processos reencarnatórios, do estudo e da vivência daquilo que Jesus nos trouxe, nós vamos melhorando, quer queiramos ou não. Somos obrigados a caminhar para frente. Não podemos mais ser os refratários, os retardatários, deixar nossos pés cimentados lá atrás. Este é o momento. Esta é a reencarnação, como sempre dissemos, a divisora de águas. Passe quem passar. Né? Bem-aventurados mansos e pacíficos, como disse Jesus,
que irão herdar a terra, aqueles que vão ficar na terra, mansos e pacíficos. Portanto, devemos incrementar dentro de nós uma coisa que está muito atrasada, que é a nossa reforma íntima. E dentro da reforma íntima, não são só os sentimentos, os comportamentos, mas diz respeito à busca do conhecimento, para que possamos não ser o exemplo, mas que olhem para nós como um trabalhador, como um espírita, na acepção legal da palavra, quando Kardec fala que o espírita reconhece seu espírita pelo esforço que faz de domar as suas más inclinações. É isso que nós somos. Não pense que somos perfeitos. Já erramos muito nesta e em outras reencarnações. Mas agora nós temos essa consciência exata daquilo que nós devemos pensar e daquilo que nós podemos, o tipo de comportamento que nós devemos ter. Não tem outra alternativa, meus irmãos, a não ser seguir os ensinamentos de Jesus. Busque o conhecimento e ele vai nos libertar das nossas ignorâncias. Tá? Então, meus amigos, hoje vai tratar daquilo que Jesus nos oferece, né? E que possamos nós beber dessa água límpida e lavar um pouco a nossa alma através da vivência dos ensinamentos que o Benjamin vai administrar agora, que são nada mais do que nada menos os ensinamentos, o Evangelho do nosso Mestre amado. Benjamin, tudo contigo, meu irmão. Vamos lá. Comigo e conosco. Cada um vai dar a sua colaboração. Mas eu elegi, meus irmãos, um tema para inspirar o nosso trabalho sobre Jesus, lá num livro chamado Antologia Mediúnica do Natal, do nosso querido Chico Xavier, do espírito Humberto de Campos, também chamado, apelidado de Irmão X. E nesse capítulo 37 desse livro, ele fala do Natal simbólico. Então, isso que nós vamos tratar hoje não é sobre o Natal em si, mas os ensinamentos do Cristo que trouxe ao nascer, ao vir a esse mundo. A mensagem que ele trouxe, que lá no final da jornada de Paulo de Tarso, ele chegou ousadamente a dizer que não era mais ele que falava, e sim o Cristo que estava em si. Então é isso que nós vamos tentar desenvolver agora, desde o nascimento de Jesus. Então Jesus, quando esse capítulo do Humberto de Campos é lindíssimo, porque ele faz uma espécie de parábola do nascimento de Jesus e dos fatos que sucederam. E que isso não serve só para o Natal, ao contrário, são ensinamentos que compõem o Evangelho de Jesus, do Cristo, que na verdade são ordens do Pai Celestial. Que nós sabemos que o Cristo foi apenas o missionário que veio a esse mundo trazer o amor, trazer os ensinamentos do Pai Celestial. Então, Humberto de Campos, numa feliz colocação simbólica do Natal, ele diz que o menino nasceu em Belém numa época de recenseamento, veja só. Que a época não se fazia recenseamento. Então ele pegou o recenseamento para dizer qual a finalidade do recenseamento espiritualmente falando. Para tudo convergir no simbolismo do nascimento de Jesus. Então o recenseamento é para saber em que condições nós estamos, em que situação nós estamos, tá? Que tipo de espírito, que tipo de pessoa, em que tipo de patamar nós estamos. Muito bem? E lá foi pai e mãe de Jesus, ainda no ventre materno, porque ele foi nascer lá em Belém. Tá? E veja só, e quando chegou em Belém não tinha habitação alguma para eles
dormirem à noite. Então, o que o Humberto de Campos diz? Que a cidade não ofereceu nenhuma habitação. Então, nenhuma habitação somos nós, a nossa mente, que não quer recepcionar Jesus. Olha só, que simbolismo isso aí. Mas eu achei Coisa espetacular. o mais espetacular simbolismo que eu vi do Humberto de Campos. Então, ele diz que o fechamento da cidade, então a cidade que representa a humanidade, não tinha nenhuma habitação para o menino Jesus, o Salvador que viria. Que coisa, né? Tá? Então, as pessoas, a cidade de Belém, que representa a humanidade, se fechou, não deu hospedagem ao menino que nasceu. Então, nós não damos hospitalidade ao Cristo menino. Está faltando isso aí, uma abertura. Então, a pergunta que se impõe hoje, no dia após o Natal, será que todos nós ontem, dia do nascimento de Jesus, o nosso sentimento, a nossa mente habitou o Cristo? Será que o Cristo habitou, enxergou, viu guarida, viu hospedagem em nosso sentimento, em nossos corações? Então essa colocação não é só para agora do Natal, é para o resto da vida. Porque quando Humberto de Campos termina esse simbolismo do Natal, ele diz toda essa trajetória que ele fez sobre o Natal é para que nós tenhamos o Cristo em nós a vida inteira. Exatamente. Olha só. É para que nós absorvemos o Evangelho de Jesus. Então veja só, ele nasceu nos arredores de Belém. Isto é, fora da humanidade. Numa noite, olha só, essa parte aqui me chamou muita atenção. Qual a hora que ele nasceu pelos históricos evangélicos, os relatos evangélicos? Da meia-noite para a madrugada. Isto significa dizer, segundo Humberto de Campos, que a noite é trevosa. À noite somos todos nós no medo, naquela fase de não receber a luz. E quando ele chega, ele nasce no amanhecer do novo dia, como uma espécie de luz que chega nas trevas que não receberam. Por isso lá no capítulo do João de Helena, que ele veio no início, no princípio ele era Deus, exatamente. Ele estava com Deus, mas as trevas não o receberam. Então aqui as trevas somos nós todos, na ignorância espiritual, que não recebemos, não conhecíamos e não recebemos o menino, esse Jesus que veio como a luz, que está lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo, que cai do céu as estrelas. Então as estrelas são quem? Logo em seguida ao seu nascimento, onde? Se nós não temos habitação para ele na nossa mente, nos nossos corações, que ele simboliza a pureza celestial, a verdade celestial, o resquício de habitação que nós oferecemos a eles foi uma estrebaria. Nos arabaldes fora da comunidade, na zona rural, isolada, sozinha. Veja só que parábola Humberto de Campos fez. E nessa noite, que representa a nossa solidão, a nossa amargura, tudo aquilo de trevoso que ainda permanece em nós, Jesus veio ao amanhecer do novo dia, trazendo luz e esperança. E quem foram os primeiros a ver em Jesus? O menino Jesus, que foi nascido, que nasceu numa estrebaria, que é onde nós tínhamos oferecer a ele, um cantinho da nossa vida, porque todos os bens materiais, toda a nossa preocupação material não tinha guarida para ele.
restou lá na nossa mente, na nossa consciência, um resquício de um galpão. Que coisa, hein? Junto aos animais. E os animais representam o quê? A nossa animalidade ainda, Paulo. Ô, Benjamin, quanto A nossa ensinamento. animalidade, que os animais representam ainda a condição animalizada nossa, humana. Jesus, que foi puro, luz pura, chegou nessas condições e a mãe dele o colocou aonde? Num coxo. Que para não, a palavra coxo parece pesada, deram o nome de manjedoura, que em latim e italiano significa mangiare, comer, que é um coxo. Os primeiros a serem notificados pelo nascimento de Jesus, quem foram? Os pastores. Ah, os pastores. Os pastores. Os anjos do Senhor desceu, que eles estavam pastoreando as ovelhas, guarnecendo as ovelhas. Outro simbolismo. Os pastores, que são o quê? As pessoas humildes, de sentimento nobre. Aqueles que não têm nada de ruim, estão cuidando quem? As ovelhas, que são os pastoreios de Jesus. Que coisa linda isso. E os anjos do Senhor, quando descem e dizem para eles não se espantarem, porque eles ficaram temerosos, porque a luz dos anjos desceram, e aí eu me lembrei do preâmbulo do livro do Evangelho, dos anjos do Senhor que descem como estrelas. E ele diz que não era para se espantarem, porque lá estava nascendo quem? O Jesus, o Messias, aquele que traz as alegrias ao mundo, exclamando a seguinte frase: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Isto é de um simbolismo extremamente fantástico. Por quê? Porque quando se pensou que viria um Messias cavalgando com o exército, com a milícia para tirar todo mundo, vem um rei dos céus, desarmado e armado com amor a menos. Ele diz, ele vem, que tem uma belíssima análise também de Emmanuel em Fonte Nova, no último capítulo 120, que fala exatamente disso, que é aquele ser que veio para não ser um Deus carrasco, informar que só vem para a boa vontade, para transmitir a toda a população o amor, a caridade, o bem, tudo aquilo que de bom se contém na chamada nova ordem, o novo evangelho. Em seguida, eles foram ao galpão, à estrebaria, adorar o menino Jesus. E vejam só, os pastores foram os primeiros a ver Jesus e os primeiros a dar para Maria os mantos que eles tinham contra o frio para agasalhar o menino Jesus. Por isso o menino Jesus, que inicialmente não tinha nada para proteção dele, a não ser o pasto, que é o alimento dos animais, aí vieram os pastores, humildes, simples, e não observaram as condições paupérrimas, humilhantes que tinha no galpão. Porque os pastores, segundo Humberto de Campos, é a alma nobre. É o espírito nobre que veio ver o menino Jesus e não em que condições ele estava naquele momento. E por fim, os magos, que depois chamaram de reis e três, porque na verdade no Evangelho não diz nem reis magos e nem três magos. Os magos, que para nós, Paulo, é de um simbolismo ímpar.
Porque os magos, na verdade, são quem? Os médiuns. Eles visualizaram de antecedência a vinda do menino Jesus. Por isso eles se deslocaram de longe do Oriente para vir adorar. Mas antes, eles passaram por Jerusalém e foram falar com quem? Herodes. Herodes, que era o rei Herodes. Um sanguinário, cruel, desumano. E falaram para ele Tá? Falaram para ele onde está o menino rei que ele queria adorar. que eles vieram do Oriente para adorar. Aí Herodes quis saber o local porque ele queria adorar. Não, mas aí é que tá. Os magos perguntaram onde está o menino que nós viemos do Oriente de longe para adorá-lo e trazer a eles presentes. Quer dizer, essa terra tinha outro rei, né? Além de Herodes, né? O Herodes ficou tão furioso, descontrolado, mas se segurou, se manteve. Vocês vão lá, adoram ele e voltam aqui e me dizem aonde ele está, que eu quero adorar também. Só que os magos, como médiuns videntes, Paulo, agora é bom porque a gente vê aqui na nossa casa, então, os magos, como eram videntes, médiuns, eles foram encontrar o menino. Adoraram, levaram incenso, ouro, né, representando o rei do celestial. Né? Bom, mas à noite, eles ficaram lá no dia seguinte, à noite eles foram dormir em Belém, e veio a mensagem dos anjos, aqueles que vieram aos pastores, anunciando a eles, dizendo em sonho, não voltem para Jerusalém, tomem outro caminho, porque o rei Herodes quer matar o Jesus, a criança. Vejam só. Então, tudo isso, eles foram para outro caminho. E Herodes ficou furioso porque foi enganado. Foi aí que a matança dele, mandou matar todos os crianças. Exatamente. Mas o que representa Herodes nesta simbolismo do Natal do Humberto de Campos? É o orgulho, a prepotência, a maldade, tudo aquilo que é de ruim que nós temos que lapidar. Então Herodes, quando se fala em Herodes, é o eu egoísta, eu prepotente, eu vaidoso, tudo aquilo que é de ruim, que está em mim, as partes trevosas, representam Herodes que quer matar o bem. Mas eu vou dar um adendo rapidamente. Isso tudo, seu Benjamin, como o senhor falou, simbolismo, né? Mas caracteriza, né, que muitas pessoas são tipo Herodes, mas não estou dizendo totalmente, mas é que assim, que muitas pessoas dizem que adoram Jesus, que tem Jesus no coração, que querem estar junto a Jesus, que querem recebê-lo, mas na realidade não querem, não conseguem recebê-lo, não querem. Ele trata outra forma, na realidade ele está querendo ser egoísmo, né? Ter o egoísmo, buscar. É aquele negócio de lobo em pele de cordeiro, né? Muitas vezes nós vemos pessoas que parece que tem uma boa intenção, né? Né? O Herodes disse aos magos que tinha uma boa intenção, né? Mas na realidade ele não teve. Né? No seu íntimo, ele não tem. Então muitas vezes nós queremos, muitas pessoas não conseguem receber, não conseguem buscar Jesus também, porque até no seu íntimo não estão ainda com todas as rapinas, né, do passado. É que nós ainda, Dionis, estamos ainda numa fase muito longa ainda da perfeição, logicamente, e estamos ainda arraigados no materialismo. E o materialismo que representa o Herodes, que é o mal contra o bem, né? o Jesus, o menino Jesus, que teve que sair, né? Logicamente os pais também ouviram o seu anjo de guarda, que partiu para o exílio, né? Para defesa do... Mas aquilo que tu falou há pouco, Dionis, muitos querem adorar Jesus, o Cristo.
E o próprio Cristo diz que não era para adorar, era para adorar a Deus. Deus é o único para adorar. Sim. E aqui é que está, nós temos que fazer um esforço de fazer a nossa transformação interna, que o Paulo falou há pouco, que no final desse simbolismo de Natal, Humberto diz, o esforço que eu tenho que fazer é para interiorizar em meu coração o Cristo. Exatamente. E não apenas adorar, porque quem adora é a parte externa, é adorar significa um gesto de dentro para fora. E nós temos que fazer o contrário. É interiorizar a Jesus. Então essa passagem toda, quando ele diz aos pastores que Jesus, na verdade, é aquele missionário de Deus, do Pai Celestial, que vem com a boa intenção de fazer a vontade das pessoas, aos homens de boa vontade. Ele veio para os homens de boa vontade. A vida inteira, até a crucificação, ele trabalhou em cima dessa premissa. Aos homens de boa vontade. Ele trabalhou a vida inteira, inclusive, em toda a infância dele. Porque nos evangelhos, logicamente, nós não vamos encontrar muitas passagens da vida dele. Tem. Tá? Até, né, só mais adulto depois, né? Mas tem uma justificativa, até, se vocês quiserem, a gente se alonga e dá a justificativa por quê. Porque Jesus, na verdade, quando ele veio, ele já veio preparado com um espírito superior. Sim. Isso Desde o seu nascimento, ele já fazia coisas de prodígios, de milagres, simplesmente nos gestos que ele fazia, na fala que ele se pronunciava, ele fazia os milagres. Que a Bíblia, por exemplo, o catolicismo não conta, porque foi proposital, que eles queriam ver mesmo Jesus como Deus. Ele confunde com Deus. Exatamente. A mãe de Deus, no caso, a a Maria própria- Santíssima. Então, o que o catolicismo quer? Quer que Jesus apareça só como adulto lá no final, que lá no judaísmo era a partir dos 30 anos, Exatamente. que ele compunha, na idade dele, ele poderia ser um dos integrantes do Sinédrio. Exatamente. Então, a idade... Tinha uma idade certa também, porque o judaísmo tem também, né? O trabalho do homem, particularmente do homem, ele só poderia começar a partir dos 30 anos de idade. Mas nós temos algumas pinceladas, que não sei se foi proposital ou esquecimento que a Bíblia tem, que nós podemos interpretar à luz do Espiritismo. Além de todos os evangelhos apócrifos que falam de toda a trajetória da infância de Jesus. Mas na Bíblia católica e evangélica e protestante, só tem uma passagem do evangelista Lucas, que diz lá no capítulo 2 do seu evangelho: eu menino, bem assim, eu menino crescia saudável e adquiria e completava-se em sabedoria. Eu vou repetir porque isso é interessante. O menino crescia, portanto, era uma pessoa normal, Exatamente. né? Crescia fisicamente saudável, mas o que me chamou a atenção é uma palavra chamada sabedoria. Ele se completava em sabedoria. Sim. Inclusive com o pronome oblíquo se, quer dizer, ele por si só. Ele se completava. Então, nós, espíritas, sabemos que você vai crescendo, vai amadurecendo e vai desabrochando as leis divinas que estão na nossa consciência. Então, ele por si só, por ser um espírito superior, ele automaticamente, o autoconhecimento dele se fazia presente. Tanto é que, para completar agora essa primeira fase, que também a segunda passagem do Evangelho, que chama-se aos 12 anos, menciona ele aos 12 anos, que se perdeu na Páscoa que eles foram a Jerusalém, tá? E depois na vinda, porque na Páscoa judaica, na época, toda a região, e é grande, se direcionava ao
templo de Jerusalém para a comemoração da Páscoa. Era obrigatório isso. Muito bem. Então lá se foi o pai e a mãe dele com Jesus. Aí todo mundo veio em caravana e Jesus, com 12 anos, Entrou lá. foi ao templo. Não é em sinagoga. É outra coisa muito interessante aqui. No templo, que templo só tem um. Sinagoga tem várias. Templo só tem um. E aonde tem a cúpula do sinédrio dos fariseus e o chefe da lei. Onde estão os maiores, né? Os maiores. Os responsáveis para a interpretação da Torá, isso é, da Bíblia judaica. A discussão de todas as leis que o Paulo de Tarso estava estudando para isso, para fazer parte desse colegiado. Lá estava Jesus, com 12 anos, No meio deles. no meio dele, discutindo de par e passo, e mais ainda. Lá na Bíblia, no Evangelho de Lucas, diz que com 12 anos ele ensinava, dizia coisas que os homens da lei, Os doutores da lei ficavam pasmos, que eles não sabiam de onde aquela criança de 12 anos tirava tanta sabedoria. Eu não disse inteligência, sabedoria. De sábio. Então veja você, essas são passagens na Bíblia que nos conduz ao raciocínio de que Jesus, desde o seu nascimento, foi adquirindo conhecimento por si só, porque ele veio com essa missão, diferente de nós, entendeu? Enfim, para chegar lá no final, nos 30 anos, no seu missionário, né, na sua missão evangélica, aí sim desempenhar de forma fluência toda a missão dele. Eu já li algumas obras, né, que Jesus, até enquanto criança, ele fez algumas coisas, entre aspas, milagres. Né? Ele brincava com a gurizada na rua. Sim, como toda criança, né? Toda criança brincava. E eles usavam, tinha um grupo lá que usava a nossa funda, o Budok, o estilingue, né? Tem essa passagem. É uma passagem muito bonita. Tem um livro de Jesus. E um daqueles meninos tirou uma pedra num passarinho e acertou no passarinho e praticamente matou o passarinho. Aí Jesus mandou que trouxesse o pássaro para ele, né? Botou o pássaro na palma da mão, né? E assoprou e disse que saiu uma baba. Olha só, a baba é o fluido vital do caso, né? Ser direcionado para o pássaro. E o passarinho começou a se mexer e daí a pouco voou. Então é uma das passagens, né, de Jesus. Isso é um significado de quantas coisas o Benjamin falou aqui, de quantas coisas Jesus fez antes dos 30 anos, mas que não pelo judaico, né? Se o Benjamin começa... Bom, quem quiser esse exemplo do Paulo, estão em 2 evangelhos chamados apócrifos. Apócrifos, esse mesmo. O proto-evangelho de Tomé, que é o irmão de Jesus, proto-evangelho de Tomé, e também o evangelho de Tomé. Os dois, próximo de Tomé, Tiago, irmão de Jesus, me perdoe. O proto-evangelho é de Tiago, que é irmão de Jesus, e de Tomé também. Então, nesses 2 evangelhos, vocês vão encontrar muitos outros exemplos que eles faziam de criança. Então, quem tinha, por exemplo, Jesus, que tinha mediunidade avançadíssima, que tinha o poder fluídico muito maior do que nós, o magnetismo muito maior do que nós. Se lá no adulto ele salvou Lázaro, ressuscitou Lázaro, então lá de criança ele também fazia isso. Inclusive, se Jesus no Evangelho de Mateus secou a figueira, entendeu? Só no pensamento, lá de criança, quando voltava do Egito, veja só, ele tinha 3 aninhos só, ele entortava as como é que era? Oliveiras? As palmeiras. Ele entortava a palmeira para dar sombra à sua mãe. De novo. Pensamento. Ele, em pensamento, com 3 aninhos, quando voltavam do Egito para Nazaré, porque lá também o anjo avisou o José, pai dele, que podia voltar para Nazaré, porque Herodes já tinha morrido, já tinha falecido. Então, no deserto, quando ele voltava, o sol escaldante, ele tinha as palmeiras,
ele só com 3 aninhos pensava na palmeira para dar sombra à mãe dele. As palmeiras se viravam. Isso aí no efeito físico a gente sabe que tem isso. Hoje nós sabemos. Nós sabemos, todo espírita sabe que Kardec também está no livro dos médios, essa capacidade que nós temos, né? Que muitos têm, nem todos, mas muitos têm, dos efeitos físicos. E Jesus, por ser poderoso nesse sentido, ele fazia. Benjamin, nós temos muitos irmãos que são neófitos, assim, né? Até irmãos em outras religiões, que eu tenho certeza que estão conosco ouvindo isso aí. Eles nunca ouviram, nem mesmo os espíritas, nunca ouviram falar dessas coisas que tu está nos esclarecendo aqui agora. Eu gostaria que tu esclarecesse o pessoal com relação ao que é os evangelhos apócrifos. Tá? É muito interessante porque nós temos chamado apócrifo. A palavra apócrifa quer dizer escondida, oculta. Então, lá no tempo de Jesus, até o ano 325, portanto, 3 séculos, 300 anos, de Jesus a 325, existia mais de 150 evangelhos em toda a região da Palestina, Egito, enfim. E todos os evangelhos, praticamente todos os apóstolos, discípulos de Jesus, tinham evangelhos. Cada um com a sua visão sobre Jesus. Pasme, até Maria Madalena tinha E eu tenho esse evangelho, e é muito, muito, muito rico. É muitíssimo rico, porque a Maria Madalena, Paulo sabe bem, ela era uma médium de altíssima qualidade. A Maria Madalena era uma discípula de Jesus, acompanhava Jesus para e passo. Tanto é que foi a primeira mulher que viu Jesus ressuscitado. Exatamente. E ele fez questão de fazer com que a Maria Madalena fosse a primeira. Então, mulher, em primeiro lugar, que a mulher não tinha muito valor na época. Ela quarta na escala dos valores. Então, não, e prostituta, e mal vista. Então, ele, sob a bondade dele, a bondade de Jesus, o amor que ele trouxe, ele configurou de viva voz. Deu a ela o privilégio de ver ressuscitado. E ela foi comunicação. Então, o Evangelho de Madalena, Maria Madalena, quem quiser, existe nessas editoras todas aí, só adquirir, ela fala nas entrelinhas com Jesus, para e passo, inclusive, fora das sessões públicas. Assim como o Evangelho de Tomé. É riquíssimo nesse sentido, porque ele, no seu Evangelho, vai dizer o que eles, Paulo, discípulos, falavam com Jesus na intimidade. Nas reuniões dos apóstolos, no apostolado deles, o que Jesus na intimidade falava? Que esses evangelhos bíblicos, que estão na Bíblia, chamados canônicos, eles não falam. Então, esses evangelhos, chamados apócrifos, isto é, aqueles evangelhos que a Bíblia não recepcionou, esses evangelhos, para mim, ainda têm tanto valor quanto esses que estão na Bíblia. Mas todo respeito. veja, isso aí tranquilo. Isso aí também se parte também do Concílio de Nicéia, né? Sim, onde eles começaram a retirar praticamente os... Mas por que retiraram? É que retiraram porque é muitos conflituosos. O imperador, né? Não, o imperador sim. Foi aonde que recepcionou, No inclusive. segundo Concílio De Nicéia, né? de Nicéia, foi o segundo. primeiro. O segundo Primeiro e segundo. foi de 51, depois 381, 500, depois isso. 500. Bom, mas o que para responder a pergunta do Paulo, por que a Bíblia não recepcionou todos eles? Em primeiro lugar, por interesse. Interesse. Eles acharam que na verdade, os 3, Mateus, Marcos e Lucas, falavam quase a mesma coisa. Eu disse quase, porque há paradoxo entre eles. Mas quase a mesma coisa. E depois adicionaram o de Paulo, de João, evangelista. Então, esses 4 evangelhos que estão na Bíblia hoje.
ou na Bíblia evangélica. Todos os demais que contrariavam esse pensamento desses quatro foram retirados. Que coisa, né? Todos aqueles que falavam em mediunidade, tipo o Evangelho de Tomé, ele é muito de mediunidade, ele é muito mediúnico, espiritual, ele é totalmente espiritual. Esse é o problema, era espiritual. Espiritual, entendeu? Então aquilo que era espiritual e não falava de Jesus homem, eles retiravam. Maria Madalena é só espiritual, porque ela falava com Jesus por telepatia. Ela falava em pensamento com Jesus. Não precisava estar presente. Que é médium, hein? É uma médium de altíssima qualidade. Tomé é a mesma coisa. O Evangelho de Tomé é nesse sentido, é por telepatia, por pensamento. Por isso que Jesus às vezes estava reunido com eles, quando Jesus estava quietinho, todo mundo pensando e fazendo, ele dizia: o que está pensando Paulo? O que está pensando Pedro? Pedro, o que disseste? Quer dizer, Jesus falou. Chico Xavier lia o pensamento, imagina Jesus. Enxergava o pensamento. Então, o que esses evangelhos chamados apócrifos, quer dizer, excluídos da Igreja Católica, tratam? Tratam da conversa que tem com Jesus e falam muito dos céus, do plano espiritual, que o catolicismo não quer. Ele quer a igreja presente, de pedra, externa, tudo aqui. Jesus é homem. E tudo aquilo que fala dos céus, da parte espiritual, da vida além da morte, que muitos desses evangelhos falam, inclusive de Tomé, no capítulo 1 ele já fala mais do mundo espiritual com Jesus e com o Pai Celestial. Então esses evangelhos foram excluídos. Então quem quiser, tem várias editoras, Amazon, todas as Bíblias, as editoras espíritas têm esses apóstolos. Veja bem, esses não foram aqueles que foram achados, não? Muitos foram, a maioria deles. Para eles, para nós todos. A maioria deles foi em Hat-Ramah, no Egito, tá? Que é uma biblioteca do Egito que conservam esses exemplares desde o tempo de Jesus. Como o Egito ficou por fora da Igreja Católica, então mantiveram, né, conservaram, né, e outro país da África que também adota o catolicismo, só que o catolicismo ortodoxo, do tempo de Jesus. Esses também têm todos esses evangelhos que na Igreja Católica do Ocidente não tem, lá nesse país africano tem. Então os apócrifos são os verdadeiros, aquele que traz realmente a verdade de Jesus. Eu não diria que eles são verdadeiros, só eles. Eles têm uma visão, porque cada um escrevia, digamos assim, a forma de como enxergava Jesus e os seus ensinamentos. Cada um tem uma observação. Então seriam vários, digamos assim, coordenadores de sociedade que tinha essa visão e escreviam um evangelho, entendeu? À luz daquela comunidade, de como eles percebiam os ensinamentos de Jesus. Quem era Jesus? Se realmente era um ser divino e o que eles trouxeram? Mas a maioria dos evangelhos apócrifos que estão excluídos, eles falam muito naquilo que nós aqui sabemos, a parte espiritual, a parte do além da vida. Vou dar mais uns minutos, vamos fazer uma... Tem mais tempo. Hoje, como a gente vai mais 15 minutos tem. Mais 15? Tem. Então, em resumo, gente, em resumo, Jesus, que é o nosso modelo e guia aqui no Espiritismo, ele também é um modelo e guia para as outras religiões. Só que aqui, logicamente, foi adotado pelo Espiritismo, né, coordenado por Allan Kardec e os espíritos superiores,
para que nós sigamos realmente Jesus, que é o modelo e o caminho. Ele mesmo diz, quando ele diz, Jesus, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, se eu sou o caminho, ele é o guia. Eu tenho que seguir o caminho dele. É o ser mais perfeito. É o perfeito. E desde que ele nasceu, que nós vimos no início do nosso trabalho de hoje, ele veio em nome de Deus para trazer o quê? A boa vontade. E recepcionar os homens de boa vontade. Ele não veio trazer guerra, ele não veio trazer discórdia, ele não veio fazer nada. Ele veio trazer um amor puro. E isso é o Benjamin. E é bom que as pessoas saibam, né, que Jesus ele se preparou para isso, né? Por séculos, né, para estar onde está. Tu imagina um espírito super elevado, né, que a gente não possa nem imaginar, nem a nossa concepção Não temos entendimento. Não podemos ter esse entendimento, mas adentrar um corpo junto a demais pessoas, né? O sacrifício que ele teve durante o tempo, né? E a gente não imagina, né? A gente voltar, porque um espírito na sua concepção, né? Ele voltou a sentir dor, voltou a sentir as coisas, os sentimentos, tudo durante a vida dele. E antes dos 30 anos, como o senhor estava falando, ele teve também uma preparação, né, seu Benjamin? Nesse tempo, né? Mas foi um tempo de séculos antes, né? Que como Jesus é um ser atípico em relação a nós, atípico, porque tudo que você fala em Jesus tem que ter o cuidado de entender quem é Jesus, quem foi Jesus e quem é hoje. Ele demorou, só para concluir essa colocação do Jonas, ele levou, segundo a informação da doutrina espírita, da literatura espírita, ele levou mais de 1000 anos se preparando para voltar num corpo de carne. 1000 anos para baixar a vibração dele, porque ia baixando, porque não tem como uma luz do tamanho de Jesus encarnar num corpo de 1,70 m, não existe isso. Explode, segundo o Frutuoso, Paulo Sérgio Frutuoso, explodiria na hora, não tem, porque a energia é muito forte, muito grande. Exatamente. Então Jesus, ele foi modelado, ele mesmo se automodelou, porque tinha essa capacidade, para ingressar num corpo de carne. Por isso que com 33 anos era o limite do corpo dele. Ele começou a sangrar sangue, a partir sangue, né? Porque estava o corpo dele se deteriorando já. Por isso que ele disse, a minha hora chegou e amanhã, quinta-feira, que era a ceia dele amanhã, o último dia meu, porque eu tenho que sair. Mas, gente, nós estamos falando em Jesus, né? Porque culturalmente, nós temos que saber isso aí. Né? A origem dele, a origem toda, nós falamos no ser Jesus, no homem Jesus, o Espírito Jesus. Essa perfeição de Espírito que Deus nos deu. Tudo bem. Mas será que nós estamos vivenciando realmente aquilo que Jesus nos trouxe? Um pouquinho, né? Não é nem grande. Seria talvez um reformador antigo, cujo título dizia assim: quando é que Jesus vai nascer dentro de nós? Quando Jesus vai nascer em nossos corações, na nossa alma? Porque todas as religiões, inclusive a nossa, fala em Jesus. Dá toda a história de Jesus, que é belíssima, é um exemplo de vida que nós devemos seguir. É o verbo que se fez carne. É a palavra de Deus que se fez carne. Trouxe a palavra de Deus. Jesus trouxe a palavra de Deus. Tudo bem. Mas será que nós, e eu falo de todas as religiões, comento de todas as religiões, inclusive a nossa, inclusive a doutrina, não a doutrina, o movimento espírita. O movimento espírita, meus irmãos, é feito pelos homens, né? E não somos os perfeitos. Nós não somos perfeitos. Em hipótese alguma, o perfeito não está aqui. Somos criaturas devedoras da lei natural, da lei de Deus. Nós trazemos sobre as nossas cabeças, sobre o nosso espírito, uma montanha de lixo, desculpe a expressão. Isso nós temos que tirar através da vivência dos ensinamentos de Jesus. Absorver todo esse conteúdo, isso aqui que o Benjamin está trazendo é maravilhoso. Todos nós deveríamos saber essa parte simbólica da vida de Jesus.
Porque ainda existem alguns resíduos, alguns atavismos que nós trazemos das religiões passadas, das filosofias, né, que nós tínhamos, o modo vivente que nós tínhamos na vida passada. Isso aparece ainda hoje. Aparece em nós dirigentes, aparece em nós trabalhadores das casas. Quando será que Jesus realmente vai nascer dentro de nós? E nesse reformador que eu vi, ele diz que no coração da Maria Madalena, ele nasceu no momento em que Jesus estava na casa de um amigo chamado Simão Bar-Jonas, e a Maria Madalena foi lá tentar Jesus, ia tentar seduzir Jesus. Olha só, porque era uma prostituta, isso é uma história da Joana de Ângeles, né? Só que quando Jesus veio abrir a porta de entrada, os raios da luz bateram na semblante do rosto de Jesus, e aquela beleza, aquela energia fez com que a Maria Madalena caísse de joelhos. E ali ela pediu perdão. E disse a Jesus, eu quero te amar a partir de agora. E olha o que Jesus fala para ela, não, Maria, tu vais me amar, mas não agora. Eu vou te buscar, mas não agora. Primeiro tu vai amar os teus filhos. Olha só o simbolismo dessa história. Mas, mestre, eu nunca tive filhos. Tive o ventre varado mais de 1000 vezes, mas não tive filhos. Mas quem te disse que eu estou falando de filhos saídos do teu ventre? Quantos filhos das tuas amigas, irmãs prostitutas, quantas criaturas estão no relento, sem ter o que comer, sem ter o que vestir, não tem abrigo nenhum? São esses os filhos que nós devemos ter. São filhos da dor, da fome, do frio, seja lá do que for, mas nós temos que adotá-lo de alguma coisa. Adotar do nosso amor um prato de comida, seja lá o que for, um abraço, um beijo, seja lá o que for. Mas são criaturas que nós devemos tê-los como filho. Depois, Maria, que tu aprender a amar os teus filhos, eu venho te buscar. Ali nasceu Jesus do coração da Maria, né, Maria de Madalena. Jesus nasceu do coração de Paulo de Tarso. Aliás, do coração de Saulo de Tarso, na entrada de Damasco, quando uma ventania veio e a terra subiu, cegou Paulo de Tarso. Né? Os soldados que foram com Paulo de Tarso, ele começou a dizer bobagem, um monte de coisa, achando que o Paulo de Tarso estava louco, e abandonaram e regressaram à cidade de origem. E ali, Paulo de Tarso pergunta para ele, né, Jesus pergunta para Paulo, o que tu queres que eu te faça? E aí deu as ordens para ele, né? Deu o destino daquilo que ele queria fazer. Ali nasceu, no coração de Saulo de Tarso, tornando-se Paulo de Tarso, Jesus nasceu no coração de Paulo de Tarso. E assim como todas as outras criaturas, né, Jesus começa a nascer dessa forma. E eu faço essa pergunta, quando é que nós vamos fazer com que Jesus nasça em nossos corações? E eu falei inicialmente aqui, não me lembro se é o capítulo 6, do Homem de Bem. É o capítulo 17, terceiro. Exatamente. Que fala do homem de bem, pelo amor de Deus. Seja um homem de bem para um filho. Olhe, nós que somos espíritas, vocês que estão me escutando, capítulo 16 e 17, terceiro. 17, terceiro. Estudem, é um espetáculo. Se todo espírita, ou que se diz espírita, né, fazendo com que Jesus nasça em seus corações, estude o homem de bem. Estude o homem de bem. Vai mudar. Agora, não adianta só estudar, mas acima de tudo temos que vivenciar esses ensinamentos que Jesus nos trouxe. Jesus, assim como apostou em Maria Madalena, apostou em Zaqueu, quando Jesus nasceu, quando Jesus disse, prepara a tua casa que hoje eu vou cear contigo. Ali, Jesus nasceu no coração do Zaqueu e de todas aquelas cobradoras que estavam ali junto com ele. Era um monte de criaturas. E todas aquelas criaturas se regeneraram. Ali nasceu Jesus no coração dessas pessoas. O que precisa, meus irmãos? Fazer com que venhamos a receber Jesus dentro dos nossos corações. Falamos tanto em reforma íntima, mas nós somos tão endurecidos que ainda
alimentamos as doenças que nós temos na nossa alma. Desculpe a minha voz, que eu estou meio fônico hoje. Tá? Nós alimentamos pela nossa ignorância ou porque nós não queremos mudar. Nós não queremos responsabilidade. Nós defendemos a materialidade ainda muito mais do que a espiritualização. Então, na realidade, as doenças da nossa alma, que é o lixo que eu falei aquela hora, nós construímos ao longo das nossas reencarnações. E é difícil tirar de uma hora para outra. Temos que deixar de ser Herodes. Né? É o conjunto do egoísmo, da prepotência. Então, assim, nós fomos colocados por Jesus. O homem de bem foi colocado. Não estou dizendo que eu sou homem de bem, que o Johnny, o Benjamin. É procurar ser. Procurar ser um homem de bem. Fomos colocados numa estrada. Simbolicamente, nós estamos numa estrada. E se nós olharmos para os lados e para trás, nós vamos ver a quantidade de criaturas que, como aqueles que Jesus curou quando aqui na terra esteve, os coxos, os cegos, os surdos, os mudos, estão todos na nossa volta, gente. Se nós quisermos realmente fazer com que Jesus nasça em coração, em nossos corações, em nossa alma, nós temos que ajudar essas criaturas. Parem e olhem para os lados. E procurem enxergar com os olhos espirituais e escutar com os ouvidos espirituais o gemido de dor, o desalento, o sofrimento dessas criaturas que não tiveram e ainda não têm a possibilidade de conhecer Jesus, por isso que não nascem em seus corações. Nós já passamos por essas fases da nossa vida. Mas hoje, pelo estudo, pouquinho que nós temos, pouquinho conhecimento que nós temos, eu me atrevo a dizer, nós temos que parar e convidar familiares que podemos qualificar como esses coxos, surdos e mudos, que moram sobre o nosso próprio teto. O homem de bem é aquele que para e escuta o gemido, que olha e vê a impossibilidade de fazer com que Jesus possa nascer em seus corações. Passamos agora, não percamos mais tempo. Vamos estudar o homem de bem e tentar, pelo menos, seguir o exemplo de ser um homem de bem. Vamos em frente. Benjamin? Eu acho que não. Já podemos ir Então no tá. intervalo, então. Vamos lá, Johnny. Pequeno intervalo, né? Johnny já vai com os seus. Ouvimos as ligações aí. Tem ligações? O As pessoal está colocações das pessoas aqui. tá atento, então nós não desperdiçamos essa gentileza toda. Temos. Como Vamos disser, lá. A Leia do Nemenek, voltando. Boa noite, amigos. A Lenara Nunes, boa noite, meus queridos irmãos. Um ótimo trabalho a todos. Abraços, Lenara e Luciana. Um abraço. Natália Leoft, boa noite, queridos. Boa noite. Liliane Pereira, família. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Raquel Antunes, um abraço, Raquel. Excelente trabalho, queridos amigos. Olha, muito bem. A Cleusa, boa noite, queridos irmãos. Bom trabalho a todos. Um abraço, Cleusa. A Rosane Cunha, boa noite, irmãos. Um ótimo trabalho espiritual, gratidão. Muito abraço também. Seu Adair Abreu, uma boa noite, meu irmão. Que Deus abençoe esse grande trabalho que esclarece a todos que acreditam na verdade. Muito bem, um abraço. Seu Adair. O Adair é o tataraneto do Bezerra de Medeiros. É parecido, né? Helena Maria Flores da Cunha. Boa noite. Nossa companheira. Bom trabalho a todos. Paulo Ricardo Camacho, boa noite. Excelente temática dos evangelhos. Um abraço também, Paulo Camacho. Muito bem, então, por enquanto, é isso aí. Uhum. Eu estou tão feliz que o Paulo notificou também, o nosso companheiro lá. E esse dia, eu gosto muito do Paulo, é um companheiro assim, de festa do Cacharal, quando nós tínhamos a da menina ainda. Né? E o Paulo, logicamente, muito fiel aos amigos que saíram, foram lá para o Emmanuel, né? E ele me disse, olha, Paulo, eu estou meio zonzo ainda, não sei o que, como eu estou administrando. Mas aparece lá, gente, olha, nós somos espíritas, pelo amor de Deus, né?
Sim, Então, eu acho que não pode ter um espírito inimigo dos outros, né? é outra. Por isso que eu falei aquela hora, até nós, dirigentes de casas espíritas, ou profitentes das casas espíritas, ainda temos esse negócio, né, de um templo lutar contra outro, de uma igreja lutar. Olha, para nós espíritas não cabe mais. Quando Jesus diz, amai os vossos inimigos, aí dá tudo. Não, eu até retomando o nascimento de Jesus, que é sinal de mais humildade, né, que ele deu, né? Ele falou, né? Quando ele nasce a manjedoura. Muitas pessoas acham bonita a palavra manjedoura, mas a palavra manjedoura é um coxo do animal. É o coxo. É um coxo animal, Para mostrar simplicidade, né? Porque todos não nasceram, todos, se ele nasceu de Pois simplicidade, é, disse, né, é. seu Benjamin? Não, então sejam simples, todos, né? Por isso- E hoje nós temos nada contra, seu Benjamin, mas hoje nós temos templos ornados de ouro, até, né? Tanto, qualquer religião, não estou dizendo, não estou falando do espiritismo, pode haver espiritismo, pode haver evangelho, nós temos essa, não que não Hoje tenha, a tem gente uma não tem, lucidez muito maior, um conhecimento muito maior do que... mas a parte material é bonita, não estou dizendo que uma igreja, um local, até um centro espírita, um local seja lindo, não estou dizendo que seja isso, mas tem que ter ali a simplicidade, né, seu Benjamin? A simplicidade e a caridade e o amor de Jesus, né? Muito mais. E dentro das pessoas que estão no local, E quando Jesus, quando veio, por exemplo, não dá para fugir essa frase que os anjos do Senhor disseram aos pastores. Sim, Glória a Deus nas alturas, então, homenagear, honrar, é o Pai. Porque diz glória a Deus nas alturas. sim, Entendeu? E paz aos homens de boa vontade. sim. Por isso que ele falou, já no início, antes de nascer, ou quando nasceu, ele falou em paz. E durante a vida dele falava em paz. Na ceia com os apóstolos, eu deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz. Sim. Então, veja, ele trabalhou a vida inteira, tá? Trazendo a paz. E quem é que não gosta de paz e que precisa de paz? E tu estando de paz, tu está bem com todos, está bem contigo próprio, está equilibrado. Então, a paz é exatamente isso, é a sabedoria, o conhecimento do Evangelho de Jesus, da prática de Jesus. Quando ele diz, eu ofereço o pão que eles dividiam seus apóstolos, esse é o meu corpo. Mas não é aquele pedaço de pão o corpo dele. O corpo que ele estava dizendo é o corpo doutrinário, o corpo evangélico que ele trouxe. Exatamente. É a mensagem que ele tem, esse é o corpo dele. E o sangue é a parte espiritual. Isto quer dizer que é o fim de finalidade, o fim de chegar ao mundo espiritual. Então veja só a sabedoria de Jesus, do Cristo, que nos herdou. Né? A própria vinda, né? Então essa é... Tudo foi na simplicidade, né? Tudo foi nessa Benjamin. Então isso que eu acho... Mas você, aí é que está, Jones, quando você percebe a simplicidade, você não dá margem, por exemplo, às glórias materiais. Mas veja só a simplicidade. Mas espiritual é uma riqueza... É mais difícil, claro que é mais difícil. Porque as coisas materiais são mais visíveis, elas têm, digamos, uma reação imediata. Vou fazer só uma comparaçãozinha bem curta para sintetizar essa colocação. Ontem à noite, por exemplo, que foi o dia, a noite de Natal. As luzes todas, a parte externa, a casa bonita, a mesa farta, tudo iluminado, tudo bem. Mas onde é que está a iluminação interna? Tem que ter a iluminação interna, né? Que Jesus é a luz. Então, se alguém, ou quem, naquele momento, tá, antes de visualizar a parte externa, que atende o sentimento material, atende às necessidades visuais materiais, mas fechar os olhos, não vê luz nenhuma na casa, não vê a ceia, não vê o que está acima da mesa. Fechar os olhos e pensar exatamente naquele pelo qual se homenageio ontem, no dia de Natal. O que ele trouxe? Ele trouxe essa beleza toda, a luz?
Na manjedoura dele, lá no galpão, não tinha. Sequer vela. Sonha. Tá? E teve todo esse material todo aqui. Eu não estou desprezando o material, não me entendam isso. Que isso faz parte do nosso, da parte social também. Sim. Mas o que os anjos do Senhor trouxeram não foi isso. Foi exatamente: abram os olhos para quem está chegando. Quem está chegando é um mensageiro dos céus. É um mensageiro do Pai Celestial. É aquele que vem em missão de paz e com paz. Para ter boa vontade e vontade com os homens. Sim. De fazer o quê? Vontade de quê? De fazer o bem. Esse que o Paulo falou há pouco. O chamado homem de bem. Que está lá no capítulo Ser Desperfeito, no capítulo 17 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Johnny, vamos falar dos nossos patrocinadores? No ano, né? Para agradecer, né? Bom, então vamos falar. Primeiro vamos falar da nossa casa, Chico Xavier. Fica localizada aqui na rua Ismael Soares 173, em Bagé, Rio Grande do Sul. Para o pessoal de fora também, né? Nós temos nossa casa com sessões públicas doutrinárias na segunda-feira, às 18h30, na quinta-feira, às 19h30. Depois no sábado, às 15 horas. E às 16 horas. Só uma mudança. A partir agora do ano que vem, em janeiro, nós vamos fazer um trabalho só no sábado. Vamos para a parte. Só durante as férias. Só durante as férias. Ah, tá. Só durante as É férias. que eu estou falando só Desde no total, no geral do ano. Então, as exposições doutrinárias, tudo que acontece durante o trabalho, vai começar a partir das 16 horas. Tá. Das 16 no sábado. Então, 16 pessoal, horas. janeiro e fevereiro. Janeiro e fevereiro. Março volta para as 15 horas Exatamente. e 16 horas e 30 minutos. Exatamente. Aí volta por lá. E outra coisa, aproveitando o gancho, né, nosso programa, esse é o último do ano. Né? E nós O voltaremos. programa é esse, né? Esse aqui, dia 16. dia 16 de janeiro, nós estaremos. 15 dias depois. Tá? Então, nos perdoem. Um recessinho pequeno. É uma coisa de nada. Tá bom? Pessoal que nos perdoe e nos entendam, entendeu? Precisamos também de um descansinho. Um mínimo, rapidinho. É uma pena, porque eu, sinceramente, Esse é gostoso, isso aqui é aprazível. é um prazer, realmente. Eu adoro isso aqui. Sim. No dia da sexta-feira, eu fico sempre pensando no horário, orando para que tudo dê certo, para que nós possamos ter, como sempre temos, como hoje temos também, Aí volta o ano inteiro. a inspiração dos amigos espirituais. Tá? Então é isso. Não sei se vamos continuar. Vamos falar agora dos patrocínios. Agradecer os patrocínios durante o ano, né? Exatamente. E já convidar se alguém ano que vem quiser participar, né? Esse dinheiro é revertido todo para casa aqui. Né? Então, Rede Conexão Internet, melhor internet da cidade, 5332110777. Também tiveram conosco nosso agradecimento ao CIP Pintura Automotiva, chapeamento de pintura em geral, Rua João Jordão, Acalil, 566, bairro de Túlio Vargas. Estância São José, Turismo Rural, BR-293, quilômetro 223, Dom Pedro da Direita, falar com Raquel, 999-460236. Então, Estância São José. Recanto, lazer, campo de futebol, salão de festa com churrasqueira, externa, sala de jogos. Faça sua festa conosco. Contato 539-99-60-70-20. Então, a gente agradece, né, São Paulo? Também por sua internet, JC Pintura Automotiva, né? Estância São José Turismo Rural e Recanto Lazer, que estiveram conosco durante esse ano. Eu gostaria também de nominar aqui um companheiro nosso, o Tom. O Tom parece que é o presidente dos motociclistas de Bagé. Sim. E ele, através de uma companheira nossa aqui da casa, ele me ofereceu roupas. Impressionante esse Tom. Eu não sabia que existiam as criaturas dessa estirpe, né? dessa espiritualização desse nosso irmão. O trabalho dele é juntar roupa e brinquedo para fazer a doação. Né? O mesmo tipo de trabalho que nós fizemos aqui no Estero das Mãos, criado pelo Padre Germano, o espírito Padre Germano, e eu fui lá pegar roupa na minha caminhonete, de onde você não imagina. Sim. Ele botou lá em cima de tanta roupa que ele nos deu para casa Chico Xavier. Aí eu me atrevi, né, a fazer essa distribuição
de quase 50 cestas básicas, e mais três caminhonetes que foram conosco, o Carlos, dois Carlos, não me lembro o sobrenome dele, dois Carlos, mais uma menina que surgiu aqui. Meu Deus do céu, o trabalho foi excepcional. Nós fomos até o stand, não. Hein? Não, aqui na direita da arvorezinha ali, lá embaixo. Mas, rapaz, eu nunca vi tanta gente necessitada. Eu já sabia daquilo ali. E nós distribuímos as nossas caminhonetes, que foram até uma montanha de roupa, nós deixamos as roupas lá, graças ao Tom. Então, se alguém estiver me ouvindo, eu estou falando em ti, meu irmão, no Tom, uma alma de Deus que chegou até nós. Não sei qual é a religião do Tom, mas nem me interessa também saber, que eu só quero... Às vezes nem você tem religião. Não tem religião. Aquelas criaturas não precisam botar os pés num degrau de uma igreja qualquer. Mas um coraçãozão, assim, eu digo para ele, tu é mais espírito do que nós, né? E ele ficou feliz em nos ajudar. E se prontificou sempre. Porque a casa dele é lotada de roupa, disso e daquilo. Não existe ainda criaturas boas nesse mundo que nos dão, assim, a certeza que nem tudo está perdido, né? Tem os tons da vida aí. Um rapaz tem uma padaria na subida aqui também da Emílio Ganaí, que é uma padaria antes da Curva da Morte. Até eu mexi com ele aqui esses dias. Tinha uma que parece o Chico Xavier, é mais novo, mas parecido com o Chico Xavier. E ele estava lá com o funcionário dele e pediu que eu fosse lá no dia que nós distribuímos, que foi. Que dia foi aquele ali? Foi o último dia de semana aí. Nós fomos lá. E ele nos deu uma quantidade bem regular de brinquedos. Então, eu ia falar para o senhor como é que foi a distribuição do brinquedo. Não, tranquilo. Né? Tranquilo. Porque me salvaram, porque eu ia sozinho, né? O Carlos, aquele que é o teu amigo, o Carlos, não sei do sobrenome dele. Ele disse, quem é esse cara, pelo amor de Deus? Aqui é o Carlos. Eu não sabia quem é esse cara. Eu estava em casa me esperando já. E o Carlos da Luciana. Foi o Gustavo, outro companheiraço, assim, né? Nos dá a alegria de trazer várias cestas básicas, a esposa dele, a Priscila também, o doutor Vargas também, muito obrigado. Poxa, vocês não sabem o que estão fazendo. Só vamos relembrar umas palavras de Jesus, nós estamos falando de Jesus, o nosso pedagogo maior que existiu na face da terra. Todos aqueles que vocês alimentarem, é a mim que ele está alimentando. Disse Jesus, todo aquele que tu vestires, é a mim que tu está vestindo. Então, essas pessoas, assim, dentro de uma simplicidade, estão, assim, afetados com essa necessidade que nós temos de enxergar a necessidade dos outros, entendeu? O que passa nos outros. Então, tem gente tão boa. Eu quero agradecer também, já que nós estamos nesse fim de ano, a quantidade de irmãos nossos e irmãs que colaboram também com 1 quilo de açúcar, 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz. Nossa Senhora! O estendo das mãos. O estendo das mãos do projeto, esse que esse padre criou aqui, o padre Germano. Né? Então, ontem mesmo eu estava já formando mais cestas básicas, porque eu fiquei de levar amanhã 3 senhoras lá, inclusive uma cega, trouxeram ela para pedir a cesta básica, e amanhã eu vou lá na casa dela levar. Aqui no bairro, como é aquele bairro? Eu esqueci o nome do bairro, mas passando a arvorezinha lá embaixo. Bom, não interessa. Interessa que a Casa Espírita Chico Xavier, dentro do projeto Estendo das Mãos, e esse espírito amigo, né? Olha só, um padre, gente, um padre espírito trabalhando. Por isso que essas criaturas, a religião deles não é católica, protestante, evangélico, espírita, umbandista, nada disso. A religião deles é essa criatura, esse amigo, esse irmão, esse pai que nós conhecemos como Jesus, que é o amor. Essa é a verdadeira religião de Jesus. Posso fazer um ganchinho aqui? Não, agora é contigo. Pronto, passei agora para ti. Fazer um gancho aqui naquilo que o Paulo falou, que lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né?
se para ganhar o reino dos céus, a felicidade, basta ser espírita. Olha só. Ele diz que não. Absolutamente não. Porque tem espíritas, inclusive, que estão nas trevas. Tá? Ele disse, não basta fazer o bem. A pessoa de bem, aquele homem de bem que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele está lá na felicidade. Não importa o credo que tem. Exatamente. Todos nós, como Paulo falou várias vezes, nós precisamos de uma religião. O ideal seria que nós tivéssemos conhecimentos e a prática espiritual, não é de espírita, espiritual. Exatamente. Porque é o nosso caminho, é o nosso destino. Agora, lá do outro lado, inclusive, quem olhar, por exemplo, Missionários da Luz e Obreiros da Vida Eterna, de Chico Xavier, vai perceber que lá no mundo espiritual, tem católico vivendo o bem e mal, tem espírita vivendo o bem e mal, tem os outros que tem ateus que estão melhor do que espíritas. Não precisam ser religiosos nenhum. Exatamente. Porque desde que seja uma pessoa que faz o bem. Então, o fazer o bem é o diferencial. O fazer o bem não importa como e a quem. Que aí é o patamar espiritual que nós mensuramos, é fazendo o bem. Seja ela de que forma for, desde que seja o bem. Exatamente. Quer falar, Johnny? Fala. São Paulo, já que estamos no último programa, né, do ano, né, eu acho importante, né, nós falamos também um pouquinho sobre o ano novo, rapidinho, assim, né, porque nós vamos ter um programa, né, mantendo a porta aí. E eu tinha pegado alguma coisa do significado espírita, né, lá no Alírio, até que eu sou Jamim Alírio Cerqueira, tem algumas coisas que eu vi no YouTube que ele falou, né, o que é o significado espírita, né, pro ano novo. O ano novo, como disse o Chico, ele diz, né, o Chico sempre disse que todos os dias era um ano novo, né? Um recomeço, né? O ano novo é uma data, um número, né? Que passa, mas que tem uma grande... E só tem aqui na Terra, né? No plano espiritual isso, não existe isso. É uma coisa que eu acho que é para trazer, né? A fraternidade das pessoas, aquelas que... Até o próprio Natal é para isso, para as pessoas se abraçar, tentar ser de forma alguma, tanto Natal como o Ano Novo, tentar se unir, tentar... Às vezes tem uma pessoa que passa o ano inteiro e se enxerga no Ano Novo, parece que estão... ou no Natal. E se não tem o Natal e o Ano Novo, será que as pessoas enxergaram? Será que elas vinham se ver? Não, eu vim aqui te abraçar porque é Ano Novo. Aí a pessoa vai dizer assim, mas tu veio só agora. Mas eu vim uma vez. Se não tem Ano Novo, eu estava reflexivo... Se não tem Ano Novo e Natal, será que essa pessoa ia vir? Será que um familiar ia vir? Será que uma pessoa que brigou contigo ia vir? Será que uma pessoa que teve... aí veio pela outra também? E aí teve que abraçar a outra porque a outra estava do lado? Né? Tu foi lá e eu vou... Olha, vamos lá, vamos eu e tu, não sei o que lá. Mas eu vou ir, não sei o que lá. Não, vamos. É Natal. Né? Muitos falam isso aí, né? Tem as próprias pessoas, é Ano Novo, né? Então, eu coloquei assim, então nós temos uma renovação íntima. O Ano Novo, todo dia é um Ano Novo. É isso que eu queria passar para as pessoas, o que Chico falava, né? Se tu fez tudo, não deu certo, tudo errado, não deu certo para fazer, tu tem um novo recomeço para fazer. Então leva o Ano Novo como um novo recomeço, como o Chico falou, né? Quem sabe quem coloca o Ano Novo como um novo recomeço na tua vida, né? Já que tu tá por data, né? Que na verdade todos os dias novos é no inverno, é no verão, é em julho, em março, abril, todo dia tem que ser um novo ano na nossa vida, né? Então, já que não é perfeccionista, que nem Santo Agostinho, diz todas as noites. Como se todo mundo fizer isso aí. O que tem que ter no Ano Novo? Que ele fala também, foco, execução de tarefas, cumprimento de deveres na prática, que eu nem sei se o Paulo falou. Caridade e amor ao próximo. Acontece muita coisa nessas épocas, né? Caridade e amor ao próximo, né?
Então é tudo para tentar empurrar o ser humano. O senhor está entendendo, seu Benjamin? As coisas que acontecem, que a Bíblia fala, que é tudo para tentar empurrar o ser humano a se melhorar. A gente tem que olhar por dentro dessas coisas. E aí o que nos diz ali também, o Espiritismo nos diz? Autoconhecimento e reforma íntima. Bom, uma reforma íntima. É o momento para corrigir imperfeições. Então, já que tu não conseguiu fazer antes, começa a fazer agora. Vai começar um ano novo, então vamos começar bem, né? E com bom ânimo. E apesar de não ter, o Espiritismo não tem superstições. Isso aí são coisas que fazem, né? São rituais lá que tu entra, faz os pulinhos no mar, que tem tudo aquilo, bota uma roupa, né? Tudo é válido, né? Quando tu tem um pensamento positivo. O Espiritismo nos diz que o pensamento positivo é válido. As coisas que vão dar sorte, vão dar dinheiro, né, seu Paulo? Aquilo tudo. No Espiritismo é o pensamento, é o íntimo. Exatamente. Não precisa de subterfúgio. É isso. Mas já que tu se sente bem com branco, exato. Usa o branco, né, seu Paulo? É bom, até o branco é bom, né, seu Benjamin? Né? É o sinal da paz. Sinal da paz, né? Em cima. Então o Espiritismo vê o ano novo como um convite novo para você, do novo em você, das coisas novas que podem acontecer, né, na nossa vida. Exatamente. Né? E o que o seu Benjamin falou, né? Jesus veio com essa moralidade, né? A vinda de Jesus para a humanidade é para isso aí, é para nós conseguirmos sermos novos todo dia, novos em novos acontecimentos. Tudo que acontece de cada vez mais a nossa vida, nós vamos nos melhorar, né? E o Evangelho, na verdade, o Evangelho não precisa ser levado como uma coisa só. A gente leva ele na seriedade, a gente tem que levar. Mas o Evangelho, ele tem alegria na temperança. Ele é alegre. Ele é alegre. Isso que nos diz na Fraternidade ali, né, que eu estava vendo ele falando. Alegria na temperança e na fraternidade. Alegria. Alegria. Viver a vida de Jesus. Por que a gente acha que Jesus sempre foi sério? Jesus não sorriu também? Não sorriu? Não. Quando ele abraçava vocês acham que ele não sorria também? Olha, Jesus dançou. Exatamente. Teve seus momentos do ser humano que é exatamente. Uma parte que eu acredito que a alegria é uma coisa evolutiva. É a felicidade. É diferente. Né? Então eu acho que é diferente mesmo, né? A alegria, naquele momento da temperança, né? Exatamente. Então vivemos bem no nosso coração e de íntimos, né? Isso que é uma mensagem que eu tinha mais ou menos assim para o ano novo. Muito bom. Bom. Mas continuamos, tem mais 10 minutos. Eu só quero falar um pouquinho, depois entregar para o Benjamin fazer o finalmente aí. Eu acho que aquilo que falou o Benjamin sobre Paulo de Tarso, que ele é Jesus, que ele deu corpo e alma para Jesus ali, vivia exatamente o Evangelho do Mestre, os ensinamentos de Jesus. Como é que nós poderíamos, na prática, e principalmente dentro daquele cadinho que nós vivemos, que é o nosso lar, promover mais a palavra, o exemplo que Jesus nos trouxe? Eu acho que se nós fôssemos o Santo Agostinho, falou também o Benjamin, nós deveríamos, ao deitar, colocar a nossa cabeça no travesseiro e começar a fazer uma meditação sobre aquilo, tudo que nós passamos durante o dia. Bom, eu disse umas coisas ruins que ofendi as pessoas. Me ofenderam também, mas eu tive que permanecer, né, dentro da paciência, da tolerância e do perdão. Foi o que Jesus nos ensinou. Então, se nós pudéssemos, nós que estamos tentando ser um espírita cristão, fazer essa mudança interior dentro de nós e depois procurar ajudar os nossos convivas, né? A esposa, o esposo, o filho, o pai, seja de quem for, aqueles que estão dentro do mesmo teto, a se melhorarem também. Serenidade, tranquilidade, gentileza. Bom dia, boa noite, como é que tu dormiu, tu está bem, precisa de mim? Nos colocar à disposição, a empatia e ajudar aqueles que acham que não tem solução para nada. Tudo tem solução. Tudo tem solução quando nós temos a certeza daquilo que Jesus, né, se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diríamos para as montanhas, que são as montanhas, são as dificuldades, os problemas, né? Várias coisas assim que nos trazem a infelicidade. Mas se nós tivermos a fé do tamanho do grão de mostarda
de orar pedindo ajuda ao anjo da guarda, a Jesus, ao nosso Pai, né, aos amigos espirituais, nós vamos conseguir atingir os nossos objetivos. Mas que haja através de cada um de nós um merecimento. O que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer para ter o merecimento de ter Jesus dentro da minha casa, do meu lar, né? Através dos amigos espirituais, me inspirando para que eu tenha uma palavra reconciliadora, para que eu aponte o dedo não para ofender, mas para mostrar um novo caminho. Tudo tem solução, meus irmãos. Quando nós nos inspiramos no Evangelho do Mestre, nada está perdido. Tem solução. As mudanças são necessárias. E nós podemos, à luz da doutrina do Espírito, a palavra de Jesus, fazermos as mudanças necessárias para que a nossa casa seja visitada pelos bons espíritos, seja energizada de coisas positivas através dos nossos bons pensamentos e nossos bons comportamentos. Sejamos melhores, serenos, como eu disse, né? Amigos, além de pai, filho, irmão, seja lá o que for, nós temos que ser amigos dentro de um núcleo familiar. Benjamin, o que nós temos para encerrar, Benjamin? Será a pergunta: quem não gostaria de ser feliz? Sou infeliz. Quem não gostaria de ser feliz? Jesus, quando Jesus veio, quando ele diz paz na terra aos homens de boa vontade, ele quer nos induzir a cumprir as leis divinas. Questão 614 do Livro dos Espíritos, que as leis divinas é o conjunto das leis que é o próprio Deus. Todas as leis divinas representam e refletem Deus. Se nós cumprirmos as leis divinas, segundo a questão 614, nós somos felizes. Aqui, proporcionalmente, rumo à eternidade, que é, digamos assim, o objetivo final nosso. É a felicidade eterna. A felicidade eterna é evidente que é trilhada lá no final. Aí você perguntou, você poderia perguntar, mas se Deus é nosso Pai, é bondoso, Ele quer que nós atinjamos a felicidade plena, por que não dá felicidade para nós agora no momento? Por que não dá felicidade para todo mundo agora? Porque Ele quer que nós atendamos as leis divinas, chamada lei da evolução e a lei do trabalho. Nada se dá de graça, nada vem de graça de cima para baixo. Não. Tudo é por merecimento. Exatamente. A própria felicidade, segundo Joana de Ângeles, ela é conquista. A felicidade é conquista. Se eu não trabalhar para ser feliz, com certeza eu não vou. Nem mesmo a alegria que o Diogo nos falou há pouco. Que alegria todos nós podemos ter aqui. É diferente da felicidade. A felicidade é aquilo que já está incorporada aos meus sentimentos, à minha parte moral, ao meu espírito. E de lá não sai mais. A alegria ela pode ir e vir. A alegria é momentos felizes, momento. Agora a felicidade em si, porque Jesus disse, a felicidade não é desse mundo, Ele mesmo está dizendo. E Ele é o sabedor, Ele sabe tudo. Exatamente. Ele desceu das luzes divinas, que lá é a felicidade, Ele sabe muito bem, porque é o nosso irmão mais velho, que já trilhou todo o caminho, a estrada que o Paulo falou há pouco. Então, se eu quiser ser feliz, eu tenho que cumprir as leis divinas. Então, eu convido meus irmãos e minhas irmãs a dar um pulinho lá na questão 614 do Livro dos Espíritos, e lá está escrito que eu só sou feliz se eu cumprir as leis divinas. E eu serei infeliz se eu me afastar delas. Ah, viu só? Veja só. Que notícia que os Espíritos superiores nos dão. Se eu quiser ser feliz, atende e cumpra as leis civis, as leis divinas, civis.
eu cumprindo as leis divinas, eu sou o homem de bem no capítulo 17. Então, tem que estudar esse capítulo. Então, pronto, fechou o esquema agora. Cumprir as leis divinas, que é um conjunto do evangelho trazido pelo nosso mestre querido Jesus. Aí eu sou um homem de bem. Sendo um homem de bem, a felicidade está instalada. Então é isso que eu desejo no final desse programa, no final deste ano de 25. Eu espero e desejo, estendo, pego aqui digamos, a autoridade de Jesus e passo a paz dele, a paz que ele nos deu e nos deixou. E essa paz, sendo de espírito também, é o caminho certo para a felicidade, que é aquilo que eu desejo para todos nós. Um feliz fim de 2025 e um abençoado 2026 na companhia da eterna participação de Jesus. Que assim seja. Johnny, Seu Paulo, finalmente tem aí. para terminar, tem um tempinho ali. Primeiramente, eu quero agradecer quando o São Paulo também me convidou de novo para a gente voltar a fazer o programa ao tempo, né? Que eu estava fazendo lá na rádio, a primeira rádio. Na Rádio Líder foi a primeira que nós trabalhamos. Rádio Líder, né? Não, a primeira foi a Cultura. A Cultura. Era Cultura e Espírito, o nome do trabalho. Exatamente. Depois foi para Líder. Ficou a liderança espírita. Vamos relembrar, né? Agora ainda temos um tempinho, mas como é o último, já podemos passar uns minutinhos ali. Teve depois a Líder, depois nós tivemos agora por último a Clube conosco, né? Tudo isso foi importante para aumentar nossas visualizações e muitas pessoas virem de lá para a internet. E lá também, isso eu não posso fazer a conta lá de quantas pessoas e quantas visualizações a gente teve lá, que deveria ser horrores também, muitas, né? Mas aqui eu fiz um apanhado e eu vou agradecer, porque é o último, as mais de 250 mil visualizações no ano. O que é isso? Que nós tivemos. Muito emocionado, um trabalho que a gente teve, né? Gratidão. São 250 mil de vários lugares, de vários estados, de vários lugares que tiveram aqui. E a gente, quando a gente termina um trabalho, a gente se emociona, porque a gente sabe que fez um trabalho legal, entendeu? Então, atingimos o objetivo. Nós atingimos o objetivo, né? E eu vim aqui, olhei hoje as visualizações e fiquei muito feliz, São Paulo, muito feliz. E que o ano que vem essas pessoas estejam conosco, né, São Paulo? Porque é muita gente, entendeu? É muita gente. Então, é assim, é como se tivesse, o Paulo estava brincando aqui, como se tivesse quantas sessões, entendeu? São horrores de sessões. Nem que a gente ficasse todos os dias fazendo sessões aqui, a gente não ia não ia ter 250 mil pessoas. Nós não íamos ter. É mais que Bagé, desculpa, a nossa cidade. É mais gente que Bagé, a nossa cidade. Então a gente só tem a agradecer, né, São Paulo? É como se fosse, né, duas cidades nossas, né? Não que agora, mas estou dizendo, nos acompanhando em algum programa, em algum momento, entendeu? Estiveram. Então, a gente só tem a agradecer. Meu muito obrigado. Que Jesus ilumine a todos. Muito obrigado, seu Benjamin, que muito contribuiu aos programas. Muito obrigado, São Paulo. E aqui eu faço o meu feliz ano novo a todos, com muita paz, saúde, e até o ano que vem com mais um programa Tempo Espírita. Obrigado, São Paulo. Então vamos nos despedir também, e logo ali nós estaremos juntos novamente. Mas essas 220 visualizações nos deixam realmente extremamente felizes, porque nós iniciamos o programa com poucas visualizações, mas a espiritualidade, né, onde Jesus é o timoneiro desse barco, né, nosso querido patrono, nosso guia também da nossa casa, patrono da nossa casa, estão nos ajudando, não resta dúvida. Eu acho que tudo que é bom não é aquelas coisas ruins que duram um pouco. As coisas boas, aquelas coisas que saem do nosso coração, dos escaninhos mais profundos da nossa alma, fazem com que a espiritualidade nos dê esta alegria pelas coisas boas que nós estamos fazendo na divulgação
da doutrina, dos ensinamentos que Jesus nos trouxe, do Evangelho do nosso Mestre Jesus. O Evangelho é boa nova, e nós estamos nessa boa nova, que é a palavra de Jesus. Portanto, eu externo aqui, como o Johnny e o Benjamin externaram, o que vai no nosso coração, dos três. E quero agradecer também à espiritualidade, não resta dúvida, meus irmãos. A espiritualidade que nos acompanha, que nos inspira e faz com que a intuição brote no nosso interior, faz com que nós venhamos realmente por aquilo que nós estamos fazendo, que não é nosso. Somos apenas os recursos humanos que a espiritualidade tem nas mãos. Somos aquelas criaturas que divulgam as coisas que já foram ensinadas. E essas coisas que já foram ensinadas, que é o ensinamento de Jesus, não pode ser e ficar dentro de um livro que ninguém possa folhear. Então, vocês, meus queridos ouvintes, que estão aí nos enxergando e nos escutando, é a razão da existência do nosso programa. Do fundo do nosso coração. Muito obrigado pelo prestígio, né, que eles estão nos dando. Isso faz com que nós venhamos a estudar mais, pesquisar mais, para atingir um número maior de pessoas. Não que seja um interesse mais evidente, mas nós queremos, o interesse maior é passar o ensinamento de Jesus. Por último, gostaria de levar os meus pensamentos, nossos pensamentos, a Ti, Mestre amado, e agradecer pela vida, pelas nossas vidas, essa atual reencarnação que é divisora de águas, que nos proporciona agora, mais uma vez, a oportunidade de termos o que tivemos em encarnações passadas e perdemos a oportunidade de divulgar de forma amorosa os Teus ensinamentos, Jesus. Perdoa a nossa pequenez, mas ao mesmo tempo te pedimos, Jesus, caminha à nossa frente nessa estrada, deixando as Tuas pegadas, para que nós possamos te seguir sempre pisando nas pegadas que Tu deixa à nossa frente. Mais uma vez, Mestre, nós agradecemos pela vida, pela saúde, embora relativa, do nosso corpo e da nossa alma, pela natureza que nos cerca, pela família que Tu nos deste, Mestre. É ali que nós devemos prestar conta daquilo que viemos trazer do plano espiritual. Obrigado, Jesus, pelo amigo espiritual que aqui está junto de nós, que colocastes ao lado de cada um de nós, de cada ser humano, ao qual, muitas vezes, até nós nos decepcionamos pelos nossos erros e pelas nossas faltas. Mas a bondade dessas criaturas que cuidam de nós, que nos amam, jamais vão nos abandonar. Nos perdoem pelas decepções. E que possamos, em todos os momentos das nossas vidas, contar com vocês. Vocês, meus queridos irmãos, são Cristo falando através de vocês e nos ajudando a levar cada vez mais alto, em outros lugares, outras plagas, outras regiões, a palavra que consola e esclarece o verbo amoroso do nosso Mestre Jesus. Patrono, muito obrigado por essa casa, esse templo de amor que Tu nos oferece. Esse hospital de almas, de corpos e de espíritos, onde tantos aqui se beneficiam com as energias, patrono querido, que Tu derramou sobre esta casa e que nos atinge de forma tão amorosa e que nos fortalece cada vez mais para que possamos, a passos largos, nos adiantarmos na nossa jornada evolutiva. Obrigado. Que Jesus nos ampare. Uma boa noite a todos. Que estejamos juntos nesse próximo ano, se Deus quiser. Um abraço a todos vocês.